Grande Aí, Cristo. muito bem, professor Vitor. É isso aí, Vitor. Seja bem-vindo. Não, Tudo bem, cara? é até é até uma, só uma formalidade, né? Dizer seja bem-vindo aqui no Instituto Hugo de São Vitor, porque tu és de casa e não tem, e a gente não dá as boas-vindas para quem mora conosco, certo? Eu sou aluno que senta na primeira fila para ver se aprende alguma coisa pelo esforço. Muito bem, muito obrigado Então, e fazendo nós uma todos. chamada, né? Presente, presente, Matheus, Emerson. Beleza, não, já são aí 30 e poucas pessoas a quem nós agradecemos muito. Eu não sei, Olha, eu eu sou um grande estou. admirador do teu trabalho, para mim é realmente uma honra. Acho que tu estás fazendo um trabalho civilizacional, do qual eu me orgulho de fazer parte de algum modo. Quando eu soube do Congresso de Literatura Católica, eu fiquei muito entusiasmado. Tu lembra, eu te mandei um áudio, não só querendo participar, me metendo, me intrometendo, mas também querendo que todo mundo pudesse falar e escutar esse congresso, que foi notado. E depois, conhecendo mais de perto os princípios que inspiram o Instituto, eu fico assim, admirado. O Dialético é um aprendiz mirim, um estagiário do Instituto Hugo de São Vitor. Isso deve ser dito em público. Vocês têm alguns anos na frente, mas mais do que isso, vocês têm uma profundidade pedagógica que um dia eu espero ter. Não, isso aí eu vou ficar vermelho aqui, vou até mudar a cor da minha luz aqui para disfarçar um pouco a vermelhidão. O Mas, rubor. exato. Mas muito bem, o tema hoje, então, é o Trivium, não é? Eu acho que não poderia deixar de ser outro, é o que nos ocupa os últimos, olha, dá para dizer assim, no Instituto, os últimos 10 anos, desde que nós começamos com um grupo de estudos, e esse era o objetivo principal, não é? Que surgiu assim nos primeiros meses da existência desse grupo de estudos, era que nós, antes de qualquer coisa, nos dedicássemos a uma formação média, uma formação secundária, poderíamos dizer, não é? Uma formação propedêutica para o estudo, aí sim, da filosofia, da teologia e de todas as outras ciências superiores, sejam elas auxiliares ou não. Vocês não poderiam ter escolhido o nome mais apropriado, né? Hugo de São Vitor é fundador de uma escola tão rica da inteligência ocidental, né? Capaz de recuperar toda a força dos clássicos, né? E abrir um reposteiro para o futuro. É só com a tradição que a gente consegue força para guiar o presente para um futuro mais fecundo, né? Exatamente. Esse nome, eu acho até a gente nunca, eu acho que eu nunca comentei isso, mas nós temos um projeto até hoje chamado Confraria de Artes Liberais, que é esse grupo de estudos, e quando nós fizemos o primeiro congresso em 2014, nós sentimos a necessidade de institucionalizar um pouco a coisa, até para poder expandir um pouco mais a atividade. E qual o nome, não é? Olha, vamos aqui, ó, no congresso, quem foi mais citado? Qual é o nome mais citado? Aí pensando, Hugo de São Vitor. Então põe aí o nome, Hugo de São Vitor, né? Isso nos inspirou. Olha, agora nós temos uma missão aqui, que é fazer com que esse nome seja gritado aí aos quatro ventos, não é? Porque é impressionante o quanto ele foi esquecido, sendo que se nós pegarmos a opinião de uma pessoa só, assim, que talvez seja uma opinião que não valha muito, né? São Boaventura, o doutor Seráfico, ele simplesmente dizia que Hugo de São Vitor é o mestre de tudo. Há mestres da mística, há mestres da teologia, há mestres disso, há mestres daquilo. E existe um que domina tudo, né? Hugo de São Vitor. Isso nada mais, nada menos do que São Boaventura nos disse, não é? Isso é muito interessante, porque aqui eu lembrei de duas coisas. Primeiro, que eu acho que eu tenho um grande amigo que também é ateu, que estava presente no momento inicial dessa confraria, que é o Marcos Moreira.
Exatamente, sim. É muito meu amigo. E que hoje avança em águas bem mais profundas no campo da lógica modal e de uma lógica filosófica profunda. E, em segundo lugar, o mais difícil, eu acho, para quem trabalha com artes liberais como nós hoje em dia, é desfragmentar a mente dos nossos alunos, que só conseguem ver especialidades autônomas entre si, sem nenhum contexto global de totalidade. Serem uma unidade transcendente que arquiteta a mente e, portanto, o mundo. Ou a mente porque o mundo é ordenado. Então, me parece que essa é a chave da educação clássica. O mundo é ordem, o mundo é logos. E a mente plasma, de algum modo, essa natureza ao conhecê-lo. E a estrutura das artes liberais, da lógica, da gramática, da retórica, é a ordem do pensamento, da língua e da comunicação. Exatamente. Então, isso não posso deixar aqui de falar. Esse é o esforço que tem, o esforço dos últimos anos, assim, dessa luta contra a fragmentação, é o que veio agora com o nosso mais audacioso projeto, que é o lançamento dessa coleção de livros didáticos, né? E dessa coleção 7 Artes Liberais em 12 volumes, e os alunos vão começar agora, quem adquiriu e tal, e que nós consideramos alunos, porque nós estamos preparando um material como um professor prepara uma aula, nada mais do que isso, certo? Ali há aulas, e foi justamente isso, né? Buscarmos essa unidade dentro da visão que nós temos que ter sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre as coisas todas, para a partir daí podermos ter uma visão de Deus, não é? Desse caminho aqui no Vale de Lágrimas que exige todo esse esforço, não é? E aí eu vou lançar aqui uma questão, não é? Nós vemos na Renascença do século XII essa metáfora forte do livro, não é? E já que estamos falando aí de artes liberais, que tem essa falsa etimologia, mas que é poética e muito mais bonita, não é? É liberal porque é a partir dos livros, certo? E o livro é o que dá a liberdade, não é? Diriam os etimólogos medievais. Mas uma das coisas bastante óbvias quando nós estudamos o Trivium, e esse é o tema aqui da nossa live, é que ele nos ensina a linguagem, não é? Ele nos ensina a falar, ele nos ensina a ler, a escrever, a também escutar, certo? Então ele trabalha justamente com a linguagem, que são as artes que possibilitam com que eu leia livros, com que eu escreva livros, com que eu entenda os livros, com que eu critique os livros, enfim, ela é bem focada nisso, não é? Nessa imagem de como ler um livro. Que o Mortimer Adler vai tratar por um outro aspecto, mas é isso, como ler um livro. Por analogia a isso, não é? Nós, no Quadrivium vai ser também o livro, mas é o famoso livro da natureza, né? É uma metáfora que existe desde a antiguidade cristã também, né? E nós, falando do Trivium, falamos desses livros da linguagem. E aí vem uma questão: o que aprender primeiro e qual a ordem? E essa é uma questão que varia bastante, não é? De pessoa para pessoa, de professor para professor, depende muito, às vezes é uma questão até subjetiva, uma questão mais pessoal, mas nós vemos grandes professores ao longo da história ensinando as 3 coisas ao mesmo tempo, começando por uma ou pondo outra no ápice, não é? Quintiliano chega a pôr a retórica depois da filosofia, como o supra-sumo de todo o conhecimento, não é? E nós vamos dizer... Eu acho que é inversão. Exatamente, né? E agora nós temos que ver
a importância, não é, de um pedagogo como Quintiliano para o desenrolar inteiro da história e o que hoje, assim, falando da tua própria experiência, eu queria ouvir, assim, como tem sido no teu dia a dia ao ensinar as artes do Trivium, em trabalhar com a linguagem, com os alunos, né, desde da poética e tudo isso. Como tem sido assim a ratio studiorum, não é? A ordem dos exercícios assim na tua experiência? Bem, eu não tive o Instituto Hugo de São Vítor para me ajudar, para me colocar nas costas como um verdadeiro pai da Gogos, como um pedagogo, para me dar um caminho linear, porque eu acho que todo o esforço pedagógico é o esforço de fazer com que o aluno, o discípulo, chegue com muito mais facilidade, onde o mestre demorou e galgou anos para chegar. Então, o meu encontro com o Trivium foi muito tardio até, comparado com a minha descoberta da alta literatura e com a minha descoberta da filosofia especulativa e metafísica em geral. Mas eu diria que o meu contato com o Benedito Nunes, que é um crítico literário importante, e um mestre da escrita na ensaística filosófica em língua portuguesa, me despertou para o fato de que eu não poderia fazer filosofia se eu não tivesse um contato muito íntimo com a língua portuguesa, que é a língua na qual eu me expresso, e a língua de cujos meios expressivos eu preciso mobilizar o meu pensamento. Eu preciso dos meios, a língua, em primeiro lugar, é um instrumento, né? É uma capacidade que nós temos, algo que nós temos que portar para o pensamento verbal especulativo. A minha área era a filosofia, portanto, era uma área ali fronteiriça entre a lógica e a poética e a retórica. E eu não tinha cultura literária, eu não tinha estudado lógica, e eu fui estudar Platão. E eu percebi que a gente facilmente não entende nada de Platão, porque é um misto, é uma miscigenação de tudo isso. Mas uma coisa é certa, é uma obra bela, e é uma obra magnificamente bem escrita. E com o Benedito Nunes, eu comecei a organizar a obra do seu tio, tradutor de Homero, Virgílio, Platão, Shakespeare, Goethe, que é Carlos Alberto Nunes. E eu fiquei pensando, meu Deus, esse homem pegou, se dedicou e traduziu Shakespeare, traduziu Homero, traduziu Platão, traduziu Virgílio. Tem alguma coisa nesse ato de... Eu gostava das línguas estrangeiras, eu gostava muito de estudar as gramáticas. Não as clássicas, que eu ainda não tinha estudado. Tinha estudado as línguas neolatinas, as anglo-saxônicas. Eu amava intuir uma espécie de gramática universal, que é a lógica, que é a estrutura lógica do sujeito, do predicado, da morfologia, da sintaxe. Existe uma estrutura lógica na gramática. Quem vislumbra que a gramática é a expressão lógica da língua e que a estrutura, a arquitetura da gramática é a própria lógica e que, de algum modo, embora a lógica não esteja dependente da gramática, a gramática é dependente da lógica. Então, eu fui tardiamente no estudo da filosofia clássica estudar lógica a fundo, a lógica aristotélica, a lógica clássica, para aprender a escrever melhor. E eu fui também estudar a gramática da língua portuguesa, que eu tinha preterido em proveito das línguas estrangeiras, que eu tampouco conheço bem. E eu tive a decisão de conhecer o português. O português eu vou conhecer. Então, revisando as traduções do Carlos Alberto Nunes, conhecendo um pouco do grego ático, conhecendo um pouco do latim, eu fui principalmente verificar como o Carlos Alberto Nunes construía as frases. Depois que eu tinha entendido o que Platão tinha dito, assim, bem no ABCD dos casos, do genitivo, da palavra, que eu curava linha por linha. Isso aqui eu já entendi. Mas eu não seria capaz de jeito nenhum de colocar no português que ele colocou. De transpor. E aí todo o problema hermenêutico da transposição, da tradução, das palavras, da ordem gramatical. E tudo isso foi me entusiasmando. E eu tenho que começar a escrever. Já era meu mestrado, eu comecei a escrever, tem que escrever, né? E doutorado também. E aí eu fui... E para escrever, eu comecei a ler muito. Ler em português, ler a alta literatura. E eu diria, então, respondendo a tua pergunta, ensaiando uma resposta, que o começo é a retórica. Por isso que eu considero, claro, que o Quintiliano estava dizendo,
da retórica em outro sentido, de instrução moral, né? Pedagogia moral. E o topo é a teologia, o topo é o contato com o que estrutura. Esse é o ponto de chegada. Embora não seja necessário ser sábio para ser santo, né? O sábio tem um caminho, de algum modo, pavimentado para a santidade intelectual contemplativa. Então, primeiro, isso porque eu te digo, Clístenes, porque a gente pode, inclusive, fazer uma outra live sobre isso. A gente tem filhos pequenos. Eu tenho a Maria, a Isabel e o Inácio. Eu sei que tu tens a Anastácia, que eu acho que está chegando, mas não sei, três, né? Vem aí o quarto. É a Helena, o Álvaro, o Isidoro e vem o Xavier aí. Agora. A Anastácia só vem depois. A Anastácia veio depois. É que a gente não sabia se ia ser a Anastácia ou o Xavier, por isso que estava ali a divulgação dos dois nomes. Bem, até hoje eu rezava pela Anastácia, agora eu sei que ela está só na mente de Deus. Então, como é que as crianças começam a pensar e a agir? Pela imaginação, pelas possibilidades poéticas do mundo, pelo curioso fato de que um ente qualquer pode ser chamado de rato ou de mouse. E que isso faz sentido e permite a comunicação. E que é engraçado pensar que isso aqui é um ratinho. É engraçado dizer que isso é um mouse, que é um mouse sem fio, altamente tecnológico, que tem uma bolinha, que tem uma cabecinha, que tem uma orelhinha, que tem um rabinho. E as crianças começam a perceber que o mundo é fantástico, que o mundo é altamente interessante. É o talma filosófico. E esse talma, essa admiração, esse estupor, esse maravilhamento, gera um vulcão interior que é a linguagem. Porque a gente pode não só ver o mundo, mas a gente pode falar do mundo e com outras pessoas. E a Maria, ela é uma filósofa consumada. Tudo ela pergunta, o que é? Por quê? Como? Quando? Até que ponto? Até que medida? E eu já disse isso. Se ela cultiva isso, ela vira Platão. Platão nada mais é do que alguém que tinha esse espírito infantil até o fim da vida. E que falou, mas vamos parar para pensar. E aí, acho que a retórica nesse sentido, a retórica como falar da realidade a partir de uma motivação interior com outros. E a retórica como arte da comunicação. E como a gente começa a se comunicar, ou seja, o diálogo o estupor, o diálogo filosófico, portanto, no sentido mais genuíno, mais puro, que é o diálogo de quem juntos ama a realidade, de pessoas que juntas amam a realidade e buscam conhecê-la. Aí eu percebo que para me comunicar contigo, eu preciso ordenar o meu pensamento de forma verbal. E ao ordenar o pensamento de forma verbal, eu já estou no âmbito da gramática. Porque a diferença entre a Maria e a Isabel é tão grande? Porque uma já consegue ordenar e fala, uma já fala, a outra não fala. A outra balbucia, gagueja e fala coisas desencontradas. Ela ainda não tem a gramática, muito menos a lógica. A Maria já tem os rudimentos intuitivos da gramática e da lógica. E, portanto, já pode se comunicar. Ela é sanguínea, expansiva, fala, acha que sabe tudo, já é maravilhoso. Então, nessa ordem, a poética infantil, a falar do mundo que impressiona, e a necessidade de se comunicar em diálogo encontra a lógica e a gramática. Essa é a minha pista de interpretação. Muito bem, né? Não, nós realmente vamos ter que fazer outra live ainda, porque para falar só de uma coisa, Platão, até o fim da vida, permaneceu com um maravilhamento infantil. Isso aí dá muitíssimo pano para manga, né? Isso que tu dizias, não é que há um começo que é necessário em retórica, em poética e tudo isso. Nós, quando aos poucos, não é, nós fomos percebendo que existia, para começar o início dos estudos mais especulativos e filosóficos, os estudos da busca pela verdade, precisavam realmente de uma capacidade de expressão mais desenvolvida, não é? E, na verdade, quando nós marcamos essa live aqui, eu disse, não, eu vou agora fazer uma live com o dialético, eu vou fazer uma brincadeira aqui que nós fazemos no grupo de estudos e que, na verdade, eu sempre fiz com meus alunos, não é? Que é o jogo
de contar o final da história e fazer com que os alunos consigam remontar toda a história, não é? Então eu conto lá o desfecho da história, um spoiler, assim, olha, aconteceu isso, por quê? Certo? E a partir disso, os alunos têm que perguntar sim ou não, não é? Então a história que eu contei essa semana era o seguinte, um homem chegou no confessionário, afônico, sem voz, e só fazia assim, né? E o padre não conseguia entender quais eram os pecados dele, ele só fazia assim com a mão, não é? Bom, aí agora faço as perguntas, vamos descobrir o que aconteceu com o homem, né? Obviamente, a primeira sempre é mais fácil, ele pecou contra o 5º mandamento. Sim. Sim ou não? São as respostas possíveis. Ah, ele matou, escondeu o corpo? Não. Não. E agora, eu tenho 2 informações. Quantas perguntas eu vou ter que fazer para conseguir agora narrar uma história inteira? Imaginar todo algo que aconteceu no tempo e no espaço e que teve um desfecho, né? E a dificuldade não está no raciocínio lógico, que o que nós temos naturalmente já ajuda bastante, né? Eu vejo que a dificuldade está mais na capacidade de recontar uma história e de imaginar as diferentes possibilidades e fazer as perguntas certas, a própria realidade, né? Então nós focamos assim muito, não é, numa primeira formação. Nós criamos uma escola só para ensinar latim e grego, não é, e ler literatura e não sei o que e tal, é um currículo vasto, só para isso, né? Agora na coleção também tem muitas coisas somente para a formação dessa primeira parte, até que nós realmente possamos adentrar na dialética, né? E que, como não pode deixar de ser, nós vamos começar principalmente com questões disputadas e diálogos de Platão, mas sem antes, né? Mas não sem antes tratarmos na coleção e de publicar, né, na íntegra o grande manual do Aristóteles português, Pedro da Fonseca, né? E essa questão assim do maravilhamento até a infância, que vai render uma outra live ainda, é interessante porque esse é um princípio que nós vemos ao longo da história da pedagogia, né? E não importa o que tu estejas ensinando, não importa qual a idade do teu aluno, tu tens que convencê-lo dessa infância intelectual que tem que ser sempre viva, né? Como Chesterton, né? Ou Lewis, agora não me lembro, a maçã, a gente conta a história de maçãs douradas porque a gente esqueceu que só o fato de elas serem vermelhas já é magnífico, né? E essa ligação com a própria realidade, que é como nós ensinamos as crianças a falar, não é? Nós não começamos a ensinar advérbios para as crianças. Nós ensinamos normalmente substantivos e verbos, assim, não é? E ali no meio aí sim conseguimos pôr advérbios, né? Nós não ensinamos períodos compostos, complexos e não sei o quê. Nós não ensinamos termos extremamente abstratos. Quando nós dizemos a palavra carinho para a criança, é quando nós afagamos o seu rosto, e aí ela aprende o que é a palavra carinho. Se eu disser a palavra carinho, certo? Ela nunca vai aprender o que é aquilo se ela não tiver uma ligação muito forte com a própria realidade, né? Daí vem, por exemplo, o método que a gente resolveu usar há muito tempo já para ensinar idiomas, que é dar uma aula de alemão e eu mostrar isso aqui e dizer assim, Brille, e mostrar, né? Ich setze meine Brille auf, meine Brille, certo? E não dizer assim, ó, Brille é óculos em alemão, certo? Agora tu entendeste, mas não aprendeste. São duas coisas aí bem diferentes, não é? Entender, se eu traduzir, tu entendes tudo, mas não aprendes porque para aprender língua, como tu falavas, é necessário que aquilo tenha um referente e não só um significante, não é? E tratar de tradução é eu pegar um significante, pôr outro significante do lado e deixar os dois ali bonitinhos numa listinha, né, num dicionário, ou coisa que valha.
Eu acho que a pobreza cultural da nossa época é uma época de decadência praticamente sem precedente na história moderna, pelo menos. É uma época em que os vocábulos se escassearam tanto que as pessoas carecem dos recursos expressivos mínimos para experimentar a realidade. A experiência, isso é um pouco de fenomenologia até, a experiência ela depende da nossa imersão num mundo que é linguístico, num mundo que é marcado por palavras. Quanto mais palavras houver no meu coração, na minha mente, melhor, mais a gente consegue dizer, mais a gente consegue viver. E, portanto, a imersão no mundo de um vocabulário rico, e por isso os poetas são os protagonistas. Por isso é que são eles que dizem a última palavra. Por isso que os místicos são poetas. E os místicos que chegam no topo da possibilidade humana, da possibilidade espiritual, não podem não recorrer à poesia. Eles já estão poetizando, porque só é a poesia especulativa, poesia mística, que é capaz de expressar. Mas é a poesia também que está na base da experiência humana de decifrar o mundo pela linguagem. Sem isso, sem essa imersão total na linguagem, por isso que o método natural é tão interessante, mas se fosse a Maria que tivesse sido exposta a esse óculos, ela já ia perguntar, mas por quê? Como? E aí, num óculos, se a gente fosse um especialista ou um curioso, a gente poderia ver quantos tipos de óculos há no mundo, quantas possibilidades de lentes de contato, quantas possibilidades de dizer, né? Um colchão é um armário gelado. Né? Então, isso tudo, como é interessante a língua, como isso a língua diz. Né? E isso é muito interessante. Língua estrangeira. E aí eu dou uma recomendação para todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Lidar com o português como seria uma língua estrangeira fosse. Ter o pasmo inicial de que fala Alberto Paes, que é um dos atenuantes de pessoa. Com o português. Isso dá uma nova chave de compreender o português. As pessoas falam tão mal, eu incluído, é verdade, mas pelo menos eu tenho consciência disso. Pelo menos eu socraticamente reconheço que ainda não sei falar. Falam tão mal e não se incomodam com a feiura da sua linguagem, com a incoerência, os verbos mal conjugados, não tem concordância, não sabem quais são os acentos tônicos, não sabem crasear, não sabem usar vírgula. Cristo, eu sou professor universitário. É um apocalipse que a gente vive. Uma pessoa que não... Até eu falo, vocês têm uma criatividade para criar erros. Uma frase, 8 erros. Nem se eu tentasse, eu conseguiria. Como você consegue errar tanto? Você consegue errar todas as possibilidades gramaticais juntas. Aluno universitário, juiz de direito. Eu não estou dizendo só no primeiro ano, eu dou aula na Escola Superior da Magistratura do Estado do Pará. Os magistrados já concursados. Basta a gente abrir o jornal, basta a gente assistir o nível cultural está tão baixo porque a gente não tem acesso à grande literatura, a gente não tem grandes poetas, a gente não os valoriza culturalmente, não os canoniza nos museus da cultura. Eu fui em Weimar, por exemplo. Eu já morei na Alemanha, em Leipzig. Isso, você vai em qualquer esquina, tem a praça de um poeta, de um compositor. Não precisa ser Bach, Schumann, Schubert, Liszt, Goethe, Schiller. Vai ter um Joãozinho da Silva, que é valorizado na praça pública. E as pessoas vão ler esse Joãozinho. Então, isso faz toda a diferença, porque isso não é preciosismo, isso não é pedantismo ou pernicitismo cultural. O que a gente quer, eu acho que o nosso trabalho é esse, e a nossa busca existencial também é essa, é expandir o nosso horizonte de percepção da realidade pela linguagem. E não há outro meio senão se valer desse trampolim que é a estrutura do trívio, que eu chamei, brincando no título, de anabolizante. Por quê? Porque é muito fácil, essa analogia de Platão. É uma alusão a Platão. Né? A mente sã, o corpo são. A gente tem que ter uma educação. A ginástica para o corpo, a música para a alma. Se a gente tiver
um anabolizante que nos faz hipertrofiar os nossos músculos, a gente tem que ter também, de algum modo, algum meio de hipertrofiar o nosso cérebro, a nossa mente. Mas com uma diferença radical. O anabolizante ele é imediato e ele é artificial. Uma pessoa realmente musculosa é exatamente aquela cujas fibras proteicas dos seus músculos são tão enrijecidas com o tempo árduo de trabalho que você vê de longe. O anabolizante é uma pessoa tufa. Tufa parece como São Paulo diz, né? A ciência incha, a verdade de fica. Só inchada. Né? O Trivium, ele é lento, ele é gradual, ele não é um anabolizante no sentido que vai te tornar inteligente até domingo. Eu lembro que na minha época de moleque, a gente ia para a praia em julho, que é o verão em Belém, aqui do Pará, e a gente em abril começava a malhar para chegar em julho, 3 meses, tá? Como se fosse... Você não vai ficar inteligente até julho, você não vai ler Homero até julho. Vai demorar uns 5 anos para você ler Homero. Mas quando você ler Homero, agora sim. Aí você vai entender o que a gente está dizendo. É um investimento a longo prazo, incompatível com a nossa cultura imediatista e hedonista. Mas vale a pena. Muito bem. Eu vou aproveitar aqui, e agora mesmo aí ó, surgiu uma palavra. Falem da gramática do Carlos Nogueira. Não só do Carlos Nogueira, mas de todas as outras. Eu vou aproveitar que eu estou na presença de um professor de Direito, também para expor aqui uma ideia, agora ao vivo, aqui, não é? Quem sabe faz ao vivo, eu vou expor aqui uma tese que eu tenho, que eu acho que em público eu nunca falei. Mas eu tenho alguma coisa escrita e tal, só que vai ficar para outra hora. Agora estamos aí focados na coleção, e isso já é um tema um pouco mais filosófico. A tese é o seguinte, tem alguns aforismas, assim, não é, que surgem dessa tese. Conhecer uma língua através de uma gramática normativa, não é? Então eu pegar lá uma gramática qualquer, seja de português, seja de uma língua estrangeira, e conhecer, eu posso memorizar todas as regras, é a mesma coisa do que conhecer o Brasil porque leu o Vademecum da Saraiva, não é? Leu ali o Vademecum, agora eu sei tudo sobre o Brasil, porque eu conheço todas as leis, não é? Só que aquilo ali diz como as coisas devem ser, e não como as coisas realmente são. Isso se aplica à língua justamente porque a língua não é a expressão do que o gramático estabeleceu, não é? Porque a gramática normativa, assim como ela se apresenta não só nessas gramáticas mais modernas, mas desde o início, desde de Donato, certo? Especificando ali quais são, o que é os pronomes, quais são os pronomes, se eles regem acusativos, se regem ablativo e tudo isso. Isso é a formalização jurídica, não é? De algo que acontece naturalmente na língua falada e mesmo escrita pelos poetas, pelos oradores e tudo isso, não é? Sem isso vir antes, essa estruturação em código, não é? E a gramática ela se assemelha muito a um código, né? Com os códigos modernos e mesmo com os códigos antigos romanos. Ela tem uma estrutura muito parecida, não é? Do que um código de pegar a gramática do Donato e pegar o código de Justiniano, parece bastante parecido até a linguagem que é usada ali, não é? E os catecismos de direito romano também, não é? Porque são perguntas e respostas assim que o aluno de jurisprudência, diríamos assim, né? O jurisconsulto, o futuro jurisconsulto tinha que memorizar. Então, essa gramática, como nós sabemos, que é importantíssima e que nós temos que estudá-la, não é? Nós vamos publicar, por exemplo, a gramática do Padre Manuel Álvares na coleção, mas, após nós termos uma grande introdução sobre como ler literatura, sobre como estudar idiomas,
estudar o próprio português, estudar as línguas clássicas, e aí, depois disso, agora, olha, agora tu tens condições de pegar numa gramática, certo? Que é modelo de gramática para toda a modernidade, a gramática do padre Álvares, da Companhia de Jesus, e agora sim tu sabe do que ele está falando, certo? Agora sim tu sabe que se tu cometia algum erro, agora tu podes conferir, né? Agora sim tu sabe como a coisa deve ser. Mas nós todos sabemos que nem o mais perfeito código da mais perfeita democracia vai estabelecer a justiça plena na Terra, a justiça entre os homens, assim como nenhuma gramática pode estabelecer o uso correto e perfeito da expressão linguística, né? Então, aí eu faço aqui uma consulta aqui e uma mentoria. Vou aproveitar aqui a presença do professor e perguntar, eu estou viajando muito ou é mais ou menos por aí? Bem, em primeiro lugar, se tu quiseres ser o meu mentorando, eu estou com vagas para mentoria acadêmica e intelectual a partir de abril, e eu posso te ensinar os caminhos da terra, principalmente do latim, do alemão e do grego. Eu te tenho todo o prazer de te iniciar nessas artes clássicas. Muito obrigado. Não, muito obrigado. Puxando para a filosofia, porque eu sou muito mais da filosofia, mesmo da história do direito, do que do direito propriamente dito. Eu não trabalho com o direito, trabalho com uma filosofia do direito. Então, eu diria duas coisas. Uma metafísica e outra hermenêutica. Vou começar pela hermenêutica. A origem da hermenêutica, a hermenêutica é uma ciência alemã, como tu sabes, o Schleiermacher e o Dilthey, no século XIX, tentaram sistematizar e fazer uma ciência kantiana dos princípios da interpretação. O Schleiermacher traduziu o Platão, como Lutero tinha traduzido a Bíblia. Então, tem esse gesto do Deutsches Geist, né? Espírito alemão. E a hermenêutica, eles começam a historiar, o historicismo também era um movimento hegeliano da época, e como é que surgiu essa ciência da interpretação? Né? Claro que remete à retórica, remete à ciência da linguagem, que os antigos já praticaram, a poética, Aristóteles começa a sistematizar isso. E viram que havia três dimensões fundamentais na antiguidade, e que a linguagem era um objeto central, que era a literatura, as letras, portanto, a filologia clássica, a hermenêutica filológica. O direito, a hermenêutica jurídica, que é a redação e a interpretação das leis que vão reger a vida em sociedade, e a hermenêutica bíblica. Obviamente, a ciência da exegese, que floresceu entre os pais da igreja, tanto grego quanto latino, que é a preocupação com o texto, com a idoneidade do texto sagrado e a sua interpretação. E a sua tradução, eventualmente, a partir, sobretudo, de São Jerônimo, no século IV. Então, o direito tem esse mesmo problema, porque ele tem que descrever linguisticamente, tem que descrever verbalmente um conjunto de preceitos e precisa se valer de uma gramática absolutamente correta, absolutamente clara e transparente. O direito enfrenta um problema bíblico e literário também de criar um texto que resista ao tempo e um texto que seja logicamente capaz de manter o seu significado ao longo das gerações, porque, em tese, a lei não tem um prazo prescricional, tem um prazo para acabar. Né? Então, o desafio do hermeneuta, do jurisconsulto, do jurisprudente, é aquele capaz de ler a mens legem, o sentido da lei, contextualizando, obviamente, com esse déficit ontológico entre a normatização e a realidade normatizada, para encontrar, por assim dizer, o sentido da justiça, o sentido da harmonia social, etc. E esse é um problema que, do ponto de vista hermenêutico, é insolúvel. Não tem uma solução para esse problema. Bem, a gente pode partir com uma hipótese, que é a Torre de Babel. A hipótese teológica. A incomunicabilidade humana é inexorável. A gente nunca vai se entender. Basta casar para saber disso, né, Cristo? Que a convivência, o amor, não é a muita compreensão. Tem coisa que a gente tem mesmo. Isso é normal, é assim mesmo.
E o que dirá a sociedade inteira. Mas a gente precisa de parâmetros e de critérios normativos que o direito fornece pelas leis. Esse é um ponto. O segundo ponto é a metafísica. Olha, a língua é a atualização de uma potência humana. O ato humano, a relação entre ato e potência, para me basear apenas nessa distinção metafísica fundamental, é sempre a de um hiato ontológico que torna as possibilidades antes potenciais, quando atualizadas, conhecidas. Por exemplo, o que era o grego antes de Homero? O que era o grego antes de Platão? O que era o alemão antes de Goethe? Ou Schiller? O que era o romance antes do Thomas Mann? Ou mesmo do Kafka? Então, o que esses gênios fazem? O que era o espanhol antes de Cervantes, o português antes de Camões, ou mesmo de Machado ou de Essa? O que era o russo antes do Dostoiévski? O que era o inglês antes do Shakespeare, antes do Milton? Antes... O que era? Era uma possibilidade, era um conjunto de possibilidades. E hoje pode surgir um Goethe. É muito pouco provável que surja, exatamente porque não temos o que o Goethe teve, que era a imersão. O Goethe sabia até árabe. Eu lembro quando eu fui na casa de Goethe e tinha lá uma edição do Corão, que não é possível. O Guimarães Rosa, para não ir longe, sabia 12 idiomas. E uma pessoa como tu és um leitor do Guimarães Rosa, porque tu vais identificar lá o grego, o latim, o português, o alemão. Você lê o Grande Sertão Veredas e tem numa superfície do coloquialismo sertanejo a profundidade gramatical e metafísica de quem conhece as gramáticas, de quem sabe que os hipérbatos têm uma lógica própria e que o ritmo, que a fonética, que a poética... E é incrível o que o Guimarães Rosa fez. Então, entre a potência da linguagem, concebida então nessa estrutura do trivium, e a sua atualização, está sempre um hiato normativo absoluto. Por isso eu concordo contigo. A gramática só tem que ser estudada desse jeito artificial e morto, porque o problema é esse. Estudar gramática é uma maravilha, mas não do jeito estéril, não do jeito como quem contempla um leão empalhado. Né? Não, a gramática não é estéril porque ela é viva, porque ela é dinâmica. E a gramática está viva e está dinâmica na obra daqueles que a elevaram para o nível superior de possibilidades. Então, você lê uma mensagem de WhatsApp que não diz nada. Eu tenho o Remo Manarino, por exemplo. Você dá uma mensagem de WhatsApp dele e fala, peraí, eu vou ler essa mensagem umas 3 vezes, porque eu acho que ele tem aqui uma de fé, ele tem aqui uma oração subordinada, ele tem um ponto e vírgula maravilhosamente bem empregado, travessando 2 pontos. Quem é que usa ponto, vírgula, travessão, 2 pontos? Quem sabe a diferença disso? Tem graça para saber. O travessão não é vírgula, 2 pontos. Não. Eu estava corrigindo o texto do aluno e eu falei assim, olha, aqui é vírgula, não é travessão. Tanto faz não. Claro que não, claro que importa. Claro que interessa, senão não teria. Senão não haveria diferença. Um ponto parágrafo não é um ponto em seguida, meu Deus do céu. E assim, um parêntese, e assim por diante. Então, eu acho que isso é estudar gramática. Eu estudo gramática quando eu me vejo diante de uma expressão tão elevada. Quando eu estudei o grego, por exemplo, eu estudei o Reading Greek, da Cambridge Joint Companion of Teachers. Muito bom. E agora parece que tem português, né? Agora tem. Pois é. E aqui, eu amo o Novo Testamento, eu amo o Evangelho segundo São João, eu lembro até hoje, Enarquerrinologos, me perdoa a pronúncia. Isso faz tanto sentido. Hã? Não, tá certo a pronúncia, tá certo. Enarquerrinologos. Bem, isso é gramática absolutamente viva, né? Viva, eu já conheço o conteúdo, isso é altamente filosófico. Para mim, me cativou porque tem 2 palavras filosóficas, arqué e logos. E pronto, aqui eu devorei. E eu não estava estudando gramática como que estudava para a prova da tiazinha. Como a mesma coisa vale. Estudar as leis assim é horrível. Estudar o catecismo assim é horrível.
Isso é o suicídio, isso é o coveiro, que estudar as leis, é por isso que tem tanta gente frustrada no direito. É por isso que tem tanta gente frustrada na letras, né, que é onde se estuda literatura, vamos colocar bem, entre aspas, e tem tanta gente frustrada nas artes plásticas e na teologia, e na catequese. Porque acha que estudar catecismo é decorar uma série de coisas. Não, o catecismo é uma representação poética da estrutura do mundo, tal como foi revelado por Deus e conservado e transmitido pela Santa Igreja. É isso que é o catecismo. O catecismo é uma síntese de um conjunto de verdades que você deve viver, experimentar e que você deve articular. E cuja expressão simbólica, cuja expressão retórica é uma forma literária específica, que remete, inclusive, às sumas, que tem origem, como tu bem disseste, no Código Justiniano, que tem origem nas disputácias medievais, e que remete a uma tradição específica. Mas se você é capaz de fazer um ensaio filosófico sobre, não sei, a criação do mundo, faça. Você vai traduzir, transpor um conjunto de possibilidades. E aí você é o Dante. Aí o Dante, para você entender isso aqui, agora eu vou fazer a minha versão, tá? Eu vou escrever com as minhas palavras o fim do mundo. Dante. Então, isso, aí você vai estudar gramática. Ali você tem que estudar gramática. Quando eu estudei a Divina Comédia, eu parava a cada verso. Não é nem a cada terceiro. Eu parava a cada verso. Como é que ele fez isso? Ele tirou uma vogal daqui, ele mudou, ele inventou essa palavra, ele errou, entre aspas, ali, colocou aqui. Isso aqui dá gosto. Você lê a Divina Comédia, você ganha mais do que se você lê 100 quaisquer outros livros. E é lógica também, e é filosofia também, e é teologia também. Agora, a gente não entende isso se a gente não entender o que a educação que o Dante teve para que ele pudesse ter chegado a Divina Comédia. Não, exatamente. Tu pegasse nesses fundadores de língua, né, fundadores de línguas, e eu acho a melhor propaganda, quando eu faço propagandas assim de cursos de línguas, é dizer o seguinte: olha, Camões nunca estudou português, Cervantes não estudou espanhol, Dante não estudou italiano, Lutero, porque só existe Goethe porque há Lutero, não é? Goethe o supera, mas era mais do que obrigação dele. Lutero nunca estudou alemão, certo? Todos esses caras, eles escreveram tão bem e são os fundadores da língua, e mesmo o Shakespeare não estudou inglês, certo? Ele falava inglês, e ele falava uma língua ali que não servia para quase nada. Como eles foram capazes de escrever? Tanto que eles estudaram uma coisa, todos eles, e tantos outros, que era o sinônimo da educação durante o tempo todo, até 200 anos atrás. Assim, olha, tu vais para a escola para quê? Para estudar latim, certo? E tudo que vem a partir disso, não é? E o estudo de latim, tu começavas realmente lendo textos muito simples, depois lia poeta, lia cartas de Sêneca, cheia daquela lógica e todo aquele estoicismo tão inspirador que tem no Sêneca, por mais que seja uma moral que nós hoje olhamos assim, cristãos, não é? E pensamos, o que é isso, não é? O que o Sêneca está dizendo? Estudava tudo isso, partia para a expressão mesmo, com os discursos dos grandes oradores, não é? E lia depois autores gregos também, e lia Santo Tomás, e lia autores medievais, tal, tudo em latim, praticamente, né? Se tu tinhas uma veia humanística muito forte, os professores normalmente convidavam sempre a estudar grego. E outra coisa, não é? Quando não é latim, mas e o que os romanos estudavam, né? O que o Cícero estudou? Bom, o Cícero estudou grego, é por isso que ele sabia escrever tão bem em latim. Aula de latim ele teve muito poucas, né? Ele lia o teatro, lia os poetas, assim, que, né, o meu preferido, Catulo, que era um cantorzinho, assim, o Catulo... o Catulo... Caio Catulo, ele é de um nível dentro da cultura romana mais baixo do que o Catulo da Paixão Cearense para o Brasil, certo? Que o Catulo da Paixão Cearense, pelo menos, é o compositor de uma das maiores canções brasileiras, que é o Luar do Sertão.
né? E o Catulo, ele era um homo novus, ele era assim um cara, esse aí é um cara pop aí, né, que fica cantando coisas de amor. E era isso que o Cícero sabia de latim, certo? Seria como assim, olha, de português, hoje em dia eu só sei o Raul Seixas, as letras do Raul Seixas e do Renato Russo, mas eu sei latim, então eu sou capaz de ser o Padre Antônio Vieira, certo? De superar o Padre Antônio Vieira quando eu sei latim. Esse, pelo menos, é o nosso horizonte, certo? É isso que nós almejamos quando dizemos assim, não, tem que estudar latim, certo? E o português, claro, não te preocupa, vai melhorar, certo? Tu vais estudar português porque tu estuda latim, assim como Camões desenvolveu o português, certo? É o pai do português porque estudou latim, Shakespeare estudou latim, Cervantes, Dante e tantos outros, né? Depois dessa peça retórica tão persuasiva, a la Gorgia de Leontini, onde é que eu me matriculo na tua escola de línguas? Escolaclássica.com, aqui mesmo no Instituto Hugo de São Vitor, vocês podem pegar todas as informações também. Mas, Vitor, eu vou te deixar com as palavras finais, porque o Instagram, ele, pelo menos comigo, ele sempre corta quando chegamos em 1 hora, e eu também tenho que continuar as minhas aulas aqui. E já vamos aí, depois já vamos acertar a nossa próxima live aí, porque tem muito assunto aí, né? Não dá para ficar só nessa aqui. Eu vou adorar. A gente pode fazer essa aplicada à educação dos filhos. Eu acho que os teus são um pouco mais velhos do que eu. Eu acho que esse é um tema que está crescendo muito. Eu já recebo uma série de mensagens, tem perfis especializados em educação dos filhos, Trivium para as crianças. Acho que a gente pode explorar isso também pela nossa experiência de pais. E a gente pode pegar esses grandes poetas. Tu és um grande recitador, eu te admiro muito nisso. Por exemplo, leio alguns versos de Dante e comentados, a gente faz uma dobradinha, literatura e filosofia, Camões, a gente pode pegar um tema platônico em Camões, um soneto, e tu pode explicar a estrutura do soneto, e eu posso falar um pouco da filosofia que me inspira. Isso acho que seria bem interessante. Da minha parte, seria muito proveitoso mesmo. O que eu queria concluir, dizer o seguinte, se hoje a gente está aqui conseguindo compartilhar um pouco do que a gente tem estudado, é porque a gente teve paciência. É porque a gente teve alguns anos de maturação fora da universidade. E eu digo isso perfazendo uma contradição. Isto é, uma contradição performática eu dizer isso, porque eu sou professor universitário. Eu criei o dialético. Não o site veio depois. Eu criei os cursos livres do dialético, os pilares da educação humanística. Tenho alunos que já foram teus alunos lá da Escola Clássica, que já ensinam grego e latim. Me orgulho de dizer isso. O Lucas e o André Santos, que são irmãos muito brilhantes. E isso tem uma força. E eles tiveram paciência. A gente tem que ter calma e paciência. E saber que isso é uma escalada, é uma montanha, que será tanto mais difícil quanto maior for o horizonte que ela abrir no topo. Então, a gente está diante, olha os autores que a gente falou hoje em dia. E a gente tem essa possibilidade de permanecer no nível medíocre, no nível mais do mesmo, Raul Seixas ou Renato Russo. É isso que você quer para a sua existência. E olha a dimensão moral disso. As pessoas não entendem quando a gente enche o peito para falar de Camões ou de Santo Agostinho, que era um escritor magnífico também, né? Cujo latim só falta... Eu queria poder cantar. Tu deves ler as canções cantando. Porque eu olhei para ser declamado em alto e bom som, porque a quantidade de recursos que ele mobiliza ali... Eu acho até que ele chegou a Cícero, não? Ele chega a se comparar com Cícero no seu latim. Então, a gente está diante de algo que é rico, não só do ponto de vista formal e intelectual, mas substancial e moral. Porque o esforço que eles tiveram para alcançar a língua elaborada é o esforço que eles tiveram em aprofundar a realidade psicológica, sociológica e espiritual do homem, da pessoa. Então, a gente está diante de isso, Padre Vieira, é maravilhoso se lembrar também, de um esforço, da minha parte, eu acho que da tua também, que é apologético e apostólico.
que é, no fundo, compartilhar de uma experiência intelectual que nos ajuda a viver, que nos ajuda a nos situar no cosmos, que é Logos. Né? Então, é uma ferramenta para subir, para elevar não só o nível intelectual, mas o nível moral e espiritual. É isso que me anima, particularmente. Essa é a contribuição muito modesta que eu gostaria de dar pelo meu trabalho no Dialético, pela mentoria, pelas minhas obras, pelo que eu estou tentando fazer. É por isso que eu estou tentando manter Platão vivo. Eu estou querendo, pode tirar o meu nome, não estou preocupado com o que eu acho que tem que ter Platão para as pessoas. E como está lá, o grego e o português. Porque eu falei, eu só vou entrar nessa se tiver o grego. E foi uma jogada retórica. Não, vamos fazer português. Não, o português já tem. Mentira, ele estava esgotado. Mas eu queria dizer assim, vamos fazer com o grego. Vamos colocar o grego. Então isso me motiva e fico muito feliz de poder ter irmãos de aula, como o Bueira e tu. Igualmente, igualmente. Depois nós temos que, aproveitando, o Marcos Bueira está convocado aí para nas próximas semanas. Eu pretendia visitá-lo agora na Itália, mas depois eu não entro de volta na Alemanha por causa do coronavírus, vou ter que ficar em quarentena. Então, isso vai ficar para outra hora. Rezemos para que o exílio na Itália, que o Goethe... Exato. É que o Frederico II queria tanto... O sonho dele era visitar a Itália, né? O rei da Prússia tinha uma coisa... O meu sonho é passar as férias na Itália, e nunca conseguiu, nunca deixaram, né? Agora eu também não tô que nem o Frederico. Assim, daqui a pouco começam a me dar batatas de presente. Mas muito bem, agradeço a todos aí que estiveram, em nome do Instituto Hugo de São Vitor. Vamos fazer mais vezes, vamos ter mais convidados por aqui. Professor Vitor, muitíssimo obrigado e até a próxima e que seja em breve. Muito obrigado mesmo de coração. Um grande abraço, lembrança da família e venha a Belém do Pará. Irei, com certeza. Onde o Padre Vieira esteve pregando. Exatamente. Um grande abraço, tchau. É.